Sonhos de Natal 2. No céu eu vou voltar a ouvir. Quando chega o tempo do Natal, somos especialmente convidados a sonhar. Quando nos lembramos do nosso tempo de crianças, nós de imediato somos transportados para o mundo dos desejos. Quando as crianças, via de regra, são questionadas a respeito do que querem ganhar no dia de Natal, os seus olhinhos brilham, expressando uma expectativa que vai crescendo dia após dia até chegar à tão esperada noite de Natal. Semelhantemente ao que acontece com as crianças, somos todos convidados, naturalmente alinhados com o espírito natalino, a ter contato com os nossos desejos. Afinal de contas, o que é que nós queremos fazer de nossas vidas? Quero lhes contar a história de um sonhador. Seu nome era Ludwig van Beethoven. É provável que o primeiro grande sonho da vida de Beethoven fosse mesmo se tornar um grande músico. Isso, claro, reforçado pelo fato de que ele tinha grande facilidade para aprender música. Isso era tanto assim que aos 7 anos de idade ele já tinha dado seu primeiro concerto. Aos 11 já era organista da corte da cidade de Colônia e aos 12 já havia composto a sua primeira composição. Às vezes, sonhamos mais quando a situação se torna mais difícil, mais desfavorável. Foi bem assim na vida de Ludwig van Beethoven. O que aconteceu na sua vida é que ele passou a ter uma série de dificuldades com seu pai. O pai de Beethoven, Johann Beethoven, era um cantor da corte, mas tinha um problema grave de alcoolismo e não era uma pessoa que nós poderíamos considerar um padrão em termos de responsabilidade. Quando ele percebeu, como músico que era, que o seu filho era um verdadeiro prodígio, então ele resolveu investir 100% no filho. Mas não como alguém que acredita no talento do filho, mas alguém que quer explorar as possibilidades econômicas que aquele talento poderia lhe trazer. Isso fez com que aquele pai tratasse o filho na base do empurrão, na base do xingamento, na base das humilhações, forçando aquele menino a produzir o máximo possível para que pudesse se transformar numa belíssima fonte de renda. Algum observador que pudesse acompanhar essa cena poderia até dizer: poxa, esse menino vai ficar com ódio da música. Mas o que contrabalançava a vida de Beethoven era sua mãe. Era uma pessoa serena, uma pessoa firme, uma pessoa responsável. E com isso Beethoven foi levando a vida mesmo com toda essa dificuldade com relação à figura paterna. Mas, como se diz, como miséria pouca é bobagem, aos 17 anos, Beethoven enfrentou a perda da sua mãe tão querida e aquilo foi uma ferida profunda na sua alma. Para vocês terem uma ideia, o pai de Beethoven, Johann Beethoven, logo que a esposa faleceu, apanhou todas as suas roupas, vendeu para comprar bebida alcoólica. Os anos que vieram a seguir foram anos de muita luta para Beethoven, porque como o seu pai não era capaz de assumir responsabilidade pelas coisas da casa, ele teve que assumi-las, arrumando emprego aqui ou ali, chegando mesmo a tocar em alguns lugares para ganhar algum tipo de fundo para ajudar a manter os seus irmãos menores. Aliás, a respeito disso, Beethoven teve esse compromisso até o último dos seus dias. Em 1792, Beethoven resolveu mudar-se definitivamente para Viena. Quando chegou ali, ele procurou um professor que era um músico, um dos mais importantes da cidade de Viena, chamava-se Joseph Haydn, e ele começou, junto com esse músico, a estudar vários instrumentos musicais. Ele aprendeu a tocar a trompa, o violino, o clarinete. No fundo, é que Beethoven sonhava
Como nós falamos no princípio, Beethoven era um sonhador. Ele sonhava em ser um maestro, em ser um compositor para orquestra. Como ele foi ficando famoso, várias coisas começaram a acontecer. Primeiro, o povo de Viena gostava muito de ouvi-lo tocando piano, mas gostavam também de ouvir as suas composições. A coisa chegou num tal ponto que em 1795, Beethoven foi convidado, naturalmente, uma honraria muito grande, ele foi convidado para dar um concerto cujo objetivo era angariar fundos para a viúva e os filhos de Wolfgang Amadeus Mozart. Vejam como são curiosos os caminhos da história. Na sua infância e juventude, Mozart era a grande referência na vida de Beethoven e agora, nesse 1795 inesquecível, ele tocou para ajudar a família daquele que anteriormente tinha sido a pessoa, em termos artísticos, mais importante da sua história. No entanto, chegando ali em torno de 27 anos, um fato aconteceu que haveria de mudar de forma significativa a vida de Beethoven. É que ele começou a ouvir um zumbido no ouvido. E aquele zumbido foi crescendo e o incomodava tremendamente. Beethoven buscou consultar os melhores médicos de Viena e das redondezas. O diagnóstico foi unânime. Ele estava ficando surdo. Ao saber disso, Beethoven ficou profundamente abalado, ficou deprimido, e uma decisão que tomou foi de se isolar no campo, na zona rural, para não ter contato com as pessoas mais, o máximo de tempo que ele pudesse. Mas mesmo isolado, algumas coisas aconteceram que impactaram a vida de Beethoven. Por exemplo, numa carta que ele escreveu a um amigo muito chegado, ele disse: confesso que estou vivendo uma vida miserável. E num outro momento, ele relatou com o coração partido duas cenas do cotidiano que mexeram muito com ele. Numa ocasião, ele estava num certo lugar e alguém à distância estava tocando uma flauta e a pessoa que estava perto dele ouviu, mas ele não conseguiu ouvir coisa nenhuma e se sentiu profundamente humilhado. Num outro momento, um desses pastores de ovelha estava passando e cantando uma canção daquela região. Quem estava do lado dele ouviu, mas mais uma vez Beethoven não conseguiu ouvir coisíssima nenhuma. Isso, para ele, era uma vergonha, era uma tristeza profunda. Entretanto, os sonhos que são despertados em nós pelo Natal de Jesus Cristo não deixaram Beethoven desistir. Depois de muito tempo sofrendo, isolado, naquela angústia toda, ele optou por voltar a compor. E, curiosamente, por mais estranho que possa parecer, nesse período ele compôs as suas músicas mais sublimes. Entre elas, a Nona Sinfonia, a famosíssima Nona Sinfonia de Beethoven. Quando ele acabou de compor essa melodia, essa sinfonia extraordinária, ele foi convidado lá em Viena para reger a sua música num teatro superlotado. E Beethoven, então, aceitou essa tarefa, esse compromisso, essa missão, e foi dirigir a música, a orquestra e coro. Ele, de costas para a plateia, de frente para a orquestra, naturalmente para o coro, ele conduziu a Nona Sinfonia, e quando a orquestra terminou de tocar, o auditório ovacionou Beethoven de maneira delirante, nós podemos dizer assim. Mas ele permaneceu de costas para a plateia, já que ele não ouvia coisíssima nenhuma mais, mexendo na partitura que estava diante de si, no mais absoluto silêncio, e alguém do coro começou a fazer sinal para que ele se voltasse e olhasse a plateia. E quando ele se voltou para a plateia toda em pé,
aplaudia ainda mais intensamente o grande maestro e grande compositor. E contam os relatos da época que quando Beethoven abaixou-se para agradecer aquele público, era possível perceber no olhar de muitos, na face de muitos, lágrimas descendo pela face. Foram bem difíceis os últimos dias da vida de Beethoven. O seu único consolo era ler partituras. Ele lia especialmente as composições de Haydn, seu antigo professor, e a música de Schubert. Talvez, se nós perguntássemos a Beethoven qual seria o seu grande sonho de Natal, talvez ele nos respondesse como, segundo consta, ele disse pouco antes de morrer: no céu eu vou voltar a ouvir. Que Deus nos ajude.